dia. Hoje é sexta-feira, dia 15 de julho de 2016. Está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Parque Tecnológico da UFJF. Vamos falar também sobre a primeira corrida dos Doutores do Amor. Mas antes de começar os assuntos desse programa, você confere as manchetes do Diário Regional de hoje. Impasse sobre projeto de lei para escolas continua após manifestação. Produtos roubados de multinacional são encontrados em sítio. Lei autoriza a instalação de suportes para bicicletas em ônibus. Tupi perde pênalti e sai de Maceió derrotado pelo CRB. Lei ainda no Classe Tudo, imóveis para compra e venda, tabelionatos e passatempos. Você também pode participar do Diário Regional, mandando fotos, sugestões, informações e denúncias para o WhatsApp. O número é 98892-4920. Sua mensagem pode ser publicada na coluna Você no Diário Regional. E participe também da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário, sugestão para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. Tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 98892-4905. Hoje, como debatedor, a gente recebe o cientista político Orlando Lira. Bom dia. Bom dia a todos da mesa. Grande satisfação de estar mais uma vez aqui na mesa de debates. Como debatedor, recebemos também o professor Jamil Tirapani. Bom dia. Bom dia. E como convidados de hoje, nós recebemos o coordenador de inovação da UFJF, Inácio Godinho Delgado. Bom dia. Bom dia a todos. E recebemos também a fundadora do Doutores do Amor, Gilmara Del Monte, a Miloca. Bom dia. Bom dia a todos e obrigada pelo convite. E recebemos também a voluntária do Doutores do Amor, Indiara Cardoso. Bom dia. Antes da gente começar os assuntos do nosso programa, eu gostaria de aproveitar aqui a presença do Orlando Lira, que é cientista político, também poder chamar os integrantes da mesa que queiram falar sobre esse assunto também, comentar um pouco sobre os atentados que aconteceram na cidade de Nice, na França, que repercutiram em todo o mundo, cerca de 84 mortos, o último número que foi divulgado, né, pela imprensa. Queria que o professor Orlando falasse um pouco sobre isso, né, mais um atentado acontecendo na França. O que choca dessa vez não é tanto o fato dos atentados, mas é a facilidade com que ele foi realizado. E o pânico que isso gera na população francesa, porque se sente basicamente desprotegida de uma forma básica, né? Preciso lembrar que a França já está num estado de emergência há vários meses. E um lobo solitário, como se diz, com um caminhão, consegue barrar todas as barreiras, as vigilâncias policiais, e num percurso de 2 quilômetros, atropelar mais de 200 pessoas, a maioria dos quais crianças, em zigue-zague, matando o maior número possível, e só vai ser detido 2 quilômetros depois de ele iniciar essa tragédia. Quer dizer, como é que num país como a França, que já é um alvo privilegiado do terrorismo internacional, pelo fato de ser uma vitrine do mundo, né, a França, os famosos soft targets, quer dizer, os alvos fáceis de ser atingidos, como é que eles não têm uma proteção mínima? Hoje, vendo os vídeos que mostraram como ele foi abatido, esse terrorista, foram policiais de trânsito, ou seja, naquela massa, naquela concentração, naquele lugar super simbólico que é a Riviera Francesa, aparentemente, embora o país em estado de emergência, não tinha um policiamento rudimentar, inclusive para os dias normais. Então, isso me choca muito. Por quê? Porque nós conhecemos a lei da imitação do Gabriel Tarde, o grande sociólogo, e que ele, já no século XIX, dizia isso, quer dizer, o comportamento humano, ele se dá, sobretudo, através da imitação, sobretudo o comportamento delituoso, ou seja, isso serve de escola para outros lobos solitários, que são cidadãos franceses, de origem árabe, de origem marroquina, etc., mas são cidadãos franceses, a cometer essa barbaridade em nome de Deus. Então você tem aqui elementos potencialmente explosivos, né? O papel da religião como legitimadora desses atentados, por mais que se diga que o Corão não é isso, que o Corão pega amor, o fato empírico é que há pessoas dispostas no mundo todo,
em nome de Deus, de matar inocentes, visando o céu para ele. Então, isso para mim é extremamente alarmante. Não sei o que o professor acha, né, do ponto de vista histórico. Eu acho que vivemos um período de muita intolerância, perigoso, né? Caminhávamos numa direção em que a convivência entre as pessoas seria marcado por um aumento, né, da tolerância em relação às confissões religiosas, às opções de vida. E hoje esse cenário muda, eu acho que muito associado à falta de perspectivas que se abriu no mundo desde 2008, e é preciso que as comunidades nacionais se atentem a isso e trabalhem também internamente nos países para diminuir esses temas e espaços de conflito entre as pessoas. É isso. Professor Jamil também. Eu concordo, né, com o professor. O que acontece também, né, ele falou muito de intolerância. A economia global também está deixando as pessoas muito insatisfeitas, né? Então isso acaba trazendo, vamos dizer, não sei se a palavra é forte, uma revolta, uma insatisfação tão grande, porque também não é o primeiro atentado lá. Nós já tivemos dentro de estádios há pouco tempo, nós tivemos um campeonato agora que foi realizado lá, né? E houve todo um movimento de segurança, mas parece que esperaram, vamos dizer assim, relaxar, né, o evento para poder ocorrer. Né, como quem diz, não, eles já estão preparados durante o evento, né? Então passou o evento, parece que relaxaram e isso aconteceu. Mas eu percebo, de uma forma geral, uma satisfação muito grande das sociedades, né, onde as pessoas, devido a essa questão, como o professor mesmo diz, de 2007, 2008 para cá, pela questão econômica, é que as pessoas estão sem perspectivas, parece, né? Há um processo de imigração para a Europa também que tem afetado alguns países em relação a, né, contra essa imigração para a Europa. Então é todo um conflito, né? Talvez maior ainda, que é uma questão geopolítica mundial nesse sentido, né? Então vamos esperar, né, que esses grandes líderes consigam aí arranjar um caminho para poder estar solucionando essa questão. Eu também acho muito importante, a gente não pode se deixar de perguntar, das nossas Olimpíadas, que daqui a 20 e poucos dias, né, quão preparados nós estamos, e eu espero que as forças de segurança, né, estejam atentas para esse microterrorismo, por assim dizer, porque qual é o instrumento? Não é uma bomba atômica, não são grandes explosivos, inclusive as armas que encontraram com os terroristas eram armas de brinquedo. Foi um caminhão só. Assim como no 11 de setembro eles usaram os próprios aviões americanos contra os Estados Unidos, usaram de mísseis, meu temor é que haja falhas nesse aspecto. Eles estão bloqueando o ar com aviões, com tanques, para as favelas, não sei o quê. De repente estão esquecendo o óbvio. É um sujeito com a faca que entra no metrô, e como é que vai ser? Então, realmente, eu fico muito apreensivo com relação a isso. Eu gostaria de agradecer a participação do professor Orlando, professor Jamil, também o professor Inácio. E agora vamos falar do Parque Científico e Tecnológico da UFJF. Bom, o Parque Científico e Tecnológico de Juiz de Fora e região é um projeto da UFJF e vai ter como objetivo auxiliar a pesquisa e os empreendimentos locais. E aqui na mesa de debates você vai conhecer a importância do parque, tanto para o meio acadêmico quanto para a comunidade de uma maneira geral. Você vai saber também como está o processo de implantação desse projeto. Para isso nós recebemos o diretor de inovação da UFJF, professor Inácio Godinho Delgado. Professor, para o pessoal de casa entender, qual que é esse principal objetivo mesmo do Parque Tecnológico? Bom, o Parque Tecnológico é, em primeiro lugar, um espaço que reúne laboratórios, centros de pesquisa da universidade, pesquisadores, né, e empresas que têm demanda de conhecimento e tecnologia que a universidade gera. Então, ele é um espaço para a gente articular universidade e empresa de modo a fomentar o desenvolvimento de investimentos inovadores que possam acentuar, digamos assim, a densidade, né, tecnológica da economia da região. O parque ele
tem um projeto de infraestrutura e um projeto de edificação que estão prontos. O que nós temos é que resolver alguns problemas na área jurídica para que o edital possa ser lançado. E o que seria exatamente isso, né? A situação atual do parque para que ele possa realmente funcionar? Bom, teve uma licitação em 2012 que foi embargada pelo Tribunal de Contas da União. Existiam dois problemas, basicamente. Algum detalhe no preço dos insumos e equipamentos que seriam utilizados na construção, e um problema que foi alertado pelo TCU, que é que o projeto era um projeto de infraestrutura e de edificação conjuntamente. A alegação é que isso daí reduzia a concorrência, porque uma mesma empresa que viesse a fazer a obra de infraestrutura faria também a obra de edificação, e isso seria razoável nos termos do TCU que fosse feito por empresas diferentes. Aí isso foi modificado, isso foi ajustado, de modo que em 2014 existia um outro projeto de infraestrutura e o de edificação com um projeto diferente para outra agência financiadora, que é a FINEP, mas a reitoria, à época, em 2015, evitou fazer o processo licitatório porque os recursos não estavam todos garantidos. E qual que é o problema jurídico? A empresa Collen, que venceu a licitação em 2012, ela desistiu da obra. Ela alegou que, como demorou muito, né, a resolução desse imbróglio jurídico, ela já tinha iniciado outras atividades, não tinha mais interesse em desenvolver a obra de infraestrutura do parque. Em razão disso, qual é o problema que nós temos jurídico? Nós temos um empenho de 2012 que era garantido para uma licitação em que havia vencido uma empresa. A empresa desistindo, esse empenho pode ser utilizado porque, numa licitação que vai beneficiar outra empresa vencedora, não sabemos, mas com o mesmo objeto. Só que precisa de uma autorização do TCU para que essa mudança seja realizada. E a reitoria atualmente ela está empenhada, né, está em negociações com o MEC e com o TCU para que essa autorização seja feita. Uma vez que seja feita, a gente tem que reorçamentar, né, os custos do projeto, porque, afinal de contas, alguns anos se passaram, e aí fazer a licitação. Lançando o edital, aí a obra começa, mas é uma obra de infraestrutura de 1 ano e 8 meses, e depois, ou simultaneamente, a obra da edificação da sede da universidade lá, quer dizer, a transferência do Centro de Inovação, o CRIT, o Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia, que vai ter uma sede lá, junto também a laboratórios da universidade, e o processo mesmo de atração de algumas empresas, além daquelas que já estão incubadas no próprio CRIT. Nós vamos continuar falando sobre o Parque Tecnológico no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, conversando com o diretor de inovação da UFJF, professor Inácio Godinho Delgado, sobre o Parque Tecnológico da Universidade. Agora, professor, qual o senhor acha que vai ser a importância que esse espaço pode trazer para a comunidade acadêmica, né? De que forma a comunidade acadêmica pode usufruir desse espaço do parque? O mais importante do parque é que ele é um elemento catalisador da aproximação entre a universidade e o universo empresarial, né? A universidade produz conhecimento em várias áreas,
mas nem sempre o conhecimento que ela produz se converte em produto, processo, que pode ser utilizado pelo universo empresarial. Em função disso, quem perde? Primeiro perde o país, porque um país que nem o Brasil, com o potencial que ele tem. Nós temos um sistema universitário que hoje já é reconhecido no mundo como um dos melhores, em vários indicadores. Publicação de artigo em revista científica, pesquisas de relevo, etc. Entretanto, o gasto nosso com inovação é um gasto muito pequeno. É 1,1%, ao passo que na Coreia é mais de 3%, e nos países desenvolvidos, segundo também uma indicação do que é razoável na OCDE, é mais de 2,5%. Então nós precisamos aumentar o gasto com inovação, e é importante que o gasto com inovação ele seja prioritariamente realizado pelas empresas, porque o Estado, quando gasta com inovação, aquilo não resulta num processo, num produto, e, portanto, não dinamiza a economia, né? De modo que você tem que aproximar a universidade do universo empresarial. O parque tem esse propósito, ele é um espaço em que a universidade colabora diuturnamente com as empresas que estejam interessadas em inovação, e com isso você abre uma oportunidade também para que as pessoas que trabalham na academia, né, encontrem um sentido mais prático, vamos dizer assim, para o conhecimento que realizam e que adquirem. Para Juiz de Fora é também muito importante, porque nós tivemos, ao longo dos anos, uma política que não podemos questionar as suas intenções, nem a sua validade, porque oportunidades você ou aproveita ou não aproveita. Então, várias vezes apareceram oportunidades de atração de investimento para a cidade que não eram o caso de ser rejeitadas. Mas nenhuma delas conectou-se nem a fornecedores locais, nem a vocações regionais, nem aos conhecimentos que eram gerados pela universidade. De modo que ficaram quase como enclaves na economia regional, dinamizando pouco a economia da região. Se você cria um espaço que nem o parque, mas não é só o parque, depois, se eu tiver a oportunidade, eu gostaria de falar isso, um espaço para aproximação do mundo empresarial com a Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem um papel fundamental na cidade, na região e até fora da Mata Mineira, porque é uma instituição que tem uma área de influência que alcança até um pedaço do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro. A gente cria uma sinergia que é muito positiva para que a economia da região, né, ela intensifique o seu perfil tecnológico, né, e a partir daí possa ser mais competitiva no mercado nacional e mesmo internacional. Agora, professor, eu lendo o projeto, fiquei realmente fascinado com a ambição real do projeto. Eu não estou exagerando em dizer que, se nós conseguirmos fazer isso, seria uma espécie de mini Vale do Silício que você vai implantar aqui na região, na Zona da Mata. E vou dar só alguns dados. Quando se fala de conexão, de diálogo entre universidade, ou seja, produção de conhecimento, ou seja, a coisa mais importante que existe no capitalismo moderno, é bom lembrar aqui que o Google, a sede dele é um prédio um pouco maior do que esse aqui, e é a maior empresa do mundo, porque não depende do espaço físico. Nós estamos aqui debatendo a questão de espaço físico, etc., isso é muito importante, mas mais importante de tudo é a geração de conhecimento, de tecnologia, de know-how, que não é só a Universidade Federal de Juiz de Fora que produz. Sim. No mapa, na mesorregião, eu contei, são 6 universidades que estão como satélites e mais 3 do Rio de Janeiro. Quer dizer, você coloca só Viçosa, que é uma das mais importantes no mundo na área de tecnologia agrícola, né, de veterinária, com outras do Rio de Janeiro. Quer dizer, você tem um potencial aqui impressionante. Por isso que é um parque de terceira geração. Eu acho que esse projeto ele precisaria ser dado uma consideração extremamente importante
dado esse potencial que ele tem, né? Por exemplo, essa questão que você colocou de estar ligado não só para ligar a teoria, né, o conhecimento, a prática, mas há também um aspecto que é revitalizar e potencializar todo o manancial econômico que já existe. Então, a indústria moveleira, a indústria de laboratórios, de incubadoras e uma série de áreas. A única coisa que realmente eu fiquei assim um pouco sem entender é que, de acordo com o projeto, das várias profissões que vocês colocam, vocês excluem os médicos e os odontólogos, enquanto profissões, não enquanto geração e criação de aparelhos e de instrumental, não é isso. E eu vendo lá a produção acadêmica, que aparece, não é? A maior produção acadêmica que tem da universidade é a escola de medicina. São 11% da produção. E depois, em segundo lugar, a odontológica. Então, o que você tem de produção científica dessas duas faculdades é muito grande. Por que o projeto não contemplou os médicos e odontólogos? Seria por causa de redundância? Você tem alguma ideia? Não, o projeto ele tem um plano de negócio em que ele enfatiza a importância do setor farmacêutico, por exemplo, e de equipamentos médicos. Na verdade, o conceito adequado para você tratar esse conjunto de atividades é complexo industrial da saúde. E aí eu fico muito à vontade, porque nos últimos anos eu tenho estudado fundamentalmente esse tipo de atividade, como acadêmico e não como gestor. Uhum. Quando eu cheguei lá, o plano de negócio estava pronto. Eu prezo muito, e eu acho que é uma coisa muito importante, se no Brasil isso ocorresse, a gente dá continuidade às coisas boas que estão em andamento. Mas eu tenho insistido muito com os meus colegas da universidade, e tem conexão com aquilo que eu falei antes, que um potencial de negócio, de investimento que existe na cidade é na área da saúde. Claro. Né? É na área da saúde. Porque é um complexo que hoje representa 11%, né, do PIB brasileiro. É uma indústria intensiva em conhecimento e que exige, como você colocou, fundamentalmente gente qualificada para desenvolver. Uma indústria farmacêutica, ela exige uma rede, né, de pessoas com formação elevada em química, em biologia, né, alguma coisa na área das engenharias, quando você pega a produção de equipamentos. E Juiz de Fora, com a rede hospitalar que tem, com um hospital universitário que já é um dos melhores do país, e uma vez concluído, certamente vai ser o melhor do Brasil, né? Ela é uma região adequada para a instalação de atividades nessa área, que envolvem fundamentalmente esse processo de colaboração com quem realiza a atividade da saúde do ponto de vista prático. Uma indústria farmacêutica, por exemplo, você tem que fazer teste clínico, e a indústria de equipamento também, o feedback com a rede hospitalar é importante para você verificar se o equipamento está com desenvolvimento adequado. Então, o setor que paga os melhores salários em Juiz de Fora, então é absolutamente crucial. É minha convicção pessoal que essa é uma vocação que a cidade nunca se apercebeu dela, conectar, né, a rede de serviço na área de saúde com a produção industrial intensa tecnologicamente, a produção farmacêutica e de equipamentos médicos. Nós temos até uma empresa farmacêutica na cidade, importante, alguns laboratórios, e a Becton Dickinson, que é de equipamentos mais elementares, mas nós tínhamos que ter iniciativas para atrair mais investimentos nessa área, para conectar melhor com isso tudo que você está falando, que é o conhecimento que nós temos na universidade. Professor Inácio, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, o assunto vai ser os doutores do amor. Voltando já.